O portador de HIV que ganha aposentadoria por invalidez será um dos poucos casos no INSS que não vai precisar passar pela perícia médica constantemente. A partir de agora, a dispensa de reavaliação pericial da pessoa com AIDS é um direito garantido. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos a advogada Ana Almeida, especialista em direito previdenciário. Doutora, boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Doutora, é uma boa notícia, né, para quem tem a Ótima. doença, né, mas tem portadores do vírus que perderam esse benefício. Explica pra gente, né, para quem essa lei se enquadra e também essa parte de quem perdeu, quem hoje recebe, porque está meio confusa, né? Sim. Bom, vamos deixar claro que essa lei, que entrou em vigor a partir de sexta-feira, dia 21, ela só alcança quem já está aposentado por invalidez em razão do vírus HIV ou AIDS. Quem está afastado em gozo de auxílio-doença não será beneficiado. São casos diferentes, as pessoas precisam entender, né? Exatamente. E o caso de muitos segurados que foram convocados pela etapa pente fino, que teve seu benefício cancelado administrativamente, que entrou na justiça e não conseguiu reaver o seu benefício e o benefício continuou cancelado. Infelizmente, essas pessoas não serão beneficiadas. Porém, já está sendo discutido no Congresso para que essa lei ela retroaja e alcance essas pessoas também que tiveram seu benefício infelizmente cancelado. E por quais motivos essas pessoas podem ter tido os benefícios cancelados? Em razão da perícia médica, o que acontece? Muitos primeiro passam pela perícia do INSS. O perito considera que a pessoa tem a doença, até porque trata-se de uma doença que não tem cura, mas ela tem capacidade de voltar ao mercado de trabalho. Esse está sendo o entendimento dos peritos médicos, do INSS e, infelizmente, dos peritos da Justiça também. Eles vêm com esse mesmo entendimento de que tem a incapacidade, mas tem a enfermidade, mas tem capacidade para enfrentar o mercado de trabalho. Era uma coisa que a gente até estava discutindo mais cedo nessa questão, sobre o fato de, hoje em dia, as pessoas que têm o vírus, que têm a doença, elas conseguem viver normalmente e é difícil até de identificar quem tem a doença. Por que estar aposentado? Exatamente. O que acontece? Essas pessoas que já estão aposentadas, elas conseguiram suas aposentadorias há 10, 15, 20 anos atrás. Por exemplo, no escritório a gente tem bastante casos de pessoas que já estavam aposentadas, estão afastadas do mercado de trabalho há mais de 10, 15 anos. Então, o benefício foi cancelado, só que como que essas pessoas irão voltar ao mercado de trabalho? Sem qualificação profissional, com a idade avançada, a maioria são de meia idade, de 50 e poucos anos. Então a questão é essa, continuam aposentadas, muitos conseguiram o êxito na justiça em razão disso, da questão social que é o que mais pega. Não é a incapacidade física e sim a incapacidade social, porque querendo ou não, essa doença ela é muito marginalizada pela população, é uma doença estigmatizada que acaba afastando o segurado do mercado de trabalho. Sem contar os efeitos colaterais que você também falava. Isso, exatamente. Muitos não entendem. Nossa, mas uma pessoa portadora de HIV que faz tratamento, hoje é uma pessoa com esse vírus, ela tem a mesma expectativa de vida igual a de uma pessoa normal. Só que acontece, essas pessoas elas têm que fazer um tratamento, tem o coquetel. Se ela não fizer, ela pode vir a óbito. Então, a maioria das pessoas elas têm efeitos colaterais. Logo, elas não conseguem levar uma vida normal igual uma pessoa que não tem. Ela geralmente quando faz o coquetel que é diário, normalmente é diário, então ela vai ter um efeito colateral, não vai conseguir trabalhar, pode chegar atrasada. Então, querendo ou não, em uma entrevista de emprego, ela vai ter que passar essa informação para a empresa. E a maioria das empresas, ela acaba não aceitando. Infelizmente, existe um preconceito. Existe, né? E, doutora, era isso que eu ia te perguntar. Talvez até pelo fato do próprio preconceito e de todas essas questões, que essa perícia vai deixar de acontecer, para a pessoa já não precisar passar por esse tipo de situação? Exatamente. O que acontece? Essa lei, ela só veio para quem já está aposentado por invalidez. Em razão de que as pessoas, porque teve muitas ações, a maioria, acredito que todo mundo que teve o benefício cancelado entrou na justiça. Existe súmula da Turma Nacional de Uniformização em relação a isso, que determina que o julgador, na hora de analisar um caso de um segurado que está afastado em razão do vírus
vírus HIV ou AIDS, tem que analisar a questão social, socioeconômica, que é pessoal, cultural, profissional. Isso é uma súmula. Então, em razão de tudo isso e dessas pessoas estarem afastadas do mercado de trabalho há tantos anos, se está difícil para a pessoa que tem escolaridade, que é jovem, imagina para uma pessoa que está desatualizada do mercado de trabalho. Então, tudo isso foi levado em consideração. Foi levantado, essa lei ela é decorrente de um projeto de lei que é 188 de 2017, que eles tentaram aprovar esse projeto de lei, só que foi vetado pelo presidente agora em abril, só que o Congresso conseguiu derrubar esse veto, por isso que teve essa conquista. E a discussão que teve hoje em Brasília foi referente às pessoas que perderam? Isso, exatamente. Já estão estudando isso para tentar alcançar as pessoas que tiveram seus benefícios cancelados, né? Que muitos não conseguiram reativar na justiça. Certo. E hoje quem descobre, então, ser portador do vírus, como que deve agir, quais as opções que ela tem em relação a esse auxílio-doença e também, por que não sair do mercado de trabalho, justamente por tudo que você acabou de falar? Sim. O que acontece? Hoje a pessoa que ela é portadora e faz o tratamento, mas o seu organismo tem uma reação diferente, tem vários efeitos colaterais que acaba tirando a capacidade laboral, é bem provável que ela consiga um auxílio-doença. Mas acredito que aposentar por invalidez, eu acho que o INSS ele já está retirando isso do segurado. Então, com essa nova lei, acredito que vai dificultar mais ainda para conceder aposentadoria a partir de agora. Eu acredito, né, que vão continuar concedendo auxílios-doença, prorrogando até cessar de vez. Mas conceder aposentadoria após essa lei, eu acho que vai ser muito difícil, pela experiência, acredito. E pode abrir precedente para outras doenças similares? Eu não sei quais doenças seriam essas, inclusive se a senhora tiver... A senhora não, você tiver tão jovem, né? Tiver algum caso parecido para falar para a gente? Sim, é um exemplo, o câncer, que infelizmente eu acho que o câncer hoje ele está matando mais do que quem tem o HIV, né? Então hoje uma pessoa que descobre o estágio está avançado, tem uma expectativa de vida de 2 anos, dependendo da evolução. Então acredito que possa abrir, pode surgir outros projetos de lei nesse sentido, mas tem que ser uma lei para que consiga, porque hoje está muito difícil conseguir um benefício pelo INSS. E cada vez vai piorar, né? Com a situação com certeza, infelizmente. Ótimo, doutora Ana Almeida, muito obrigada pela sua participação aqui no SPRECOR essa noite. Eu que fico muito grata.